Uma pergunta meio de leigo. Existe muita diferença entre fazer um roteiro para uma série e roteiro para um filme, independente do cumprimento desse roteiro? Tem muita diferença? Tem várias. Mas vamos lá, vamos para as coisas mais óbvias para um roteirista quando começa, né? Um filme, você vai trabalhar geralmente uma trama, né? Você vai ter que trabalhar essa trama, construir essa trama, que ela aconteça, tudo que tem que acontecer em 2 horas no máximo, né? Então você vai levar o seu personagem de um ponto, nessa linha narrativa, contando, passando pelas peripécias, por tudo que você quer contar, até ele conseguir, ou não, né? Naquelas 2 horas, né? Então você tem um volume de trabalho, né? Que a gente está falando de um volume de trabalho grande que você tem que compactar e para colocar ali, né? Uma série te dá a possibilidade de levar esse personagem para cada estágio diferente em um episódio. Então você consegue dissecar não só esse personagem, como você pode aumentar o número de personagens. Filme também, mas o exemplo que eu quero dar é que na série você tem mais tempo de trabalhar e desenvolver esse roteiro do que num filme, né? A gente tem visto muito séries que viram filmes, filmes que viram séries, a necessidade mais de contar história e tal. Teve agora o Crow, né, que era novela e virou filme, ninguém vai entrar no mérito, mas virou filme, mas é uma coisa que a gente vê constante, a necessidade o espaço que você tem mais na série para você poder falar do personagem. Agora, quanto trabalho, né? Eu particularmente acho que o filme dá muito mais trabalho do que uma série. Mas por quais razões você fala? Exatamente porque você tem que deixar ele interessante e compactar aquela história. Mais denso, né? Exatamente, você tem que compactar aquela história para 2 horas e transformar numa história interessante para quem vai assistir, não para você que está escrevendo, né? Porque tem 2 lados da moeda, né? O roteirista, né? A gente senta e está escrevendo a história, você está amando a história, né? Porque você está ali se dando, mas não necessariamente a pessoa que está assistindo vai gostar daquilo, né? Então, fazer com que aquela história ela seja interessante para quem vai assistir, né? E quando você vai escrever esses roteiros, você tem crises de criatividade? Você precisa sair um pouco para pensar? Ou você é daquelas que senta e escreve um blocão de uma vez? É engraçado, né? Eu digo que eu preciso de um tempo para criar. Vamos lá, eu começo as minhas histórias pelos meus personagens. Né? Você cria os personagens Eu crio primeiro os personagens. Aí depois eu vou descobrir onde eles estão, mas primeiro os personagens que eu crio. E aí eu tô lá matutando, pensando nesses personagens, e aí tem um momento em que eles começam a falar. Você consegue descobrir qual é a linha deles, né? A linha de raciocínio dele, para onde ele vai e tal. Então eu entro num diálogo comigo e com eles por um bom tempo. Eu não consigo escrever nessa fase. Por isso que eu sempre estou olhando em deadline, né? Qual é o prazo que eu tenho? Então, assim, eu pego, não sei, vamos dizer, 3 meses para escrever um personagem, né? Eu sigo 2 meses ali conversando com ele, falando, eu não consigo, eu tenho toda a descrição dele, mas eu não consigo colocar no papel. É um problema sério para mim. Aí, no último mês, porque eu sei que eu tenho um deadline e eu preciso escrever aquilo, sai. Eu vou me fechar, eu vou conversar com ele fechado e vou lá. Quer dizer, para você, quanto maior o prazo, pior porque você vai deixar para escrever na última... É meio que por aí. Todas essas séries que a gente está fazendo lá na Script são parcerias com outras produtoras. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Trazer outras produtoras com profissionais que eu conheço e que têm outros... Eu posso dizer que a minha especialidade é roteiro, então eu estou trazendo uma outra produtora que a especialidade dela tem um diretor fantástico, então somos parceiros.
E aí, eu sempre falo para os meus parceiros, né, para os outros, as pessoas que trabalham, os outros produtores que trabalham comigo, gente, não me dá tempo, me impressiona. Eu só consigo trabalhar. Eu sei, vai todo mundo achar que isso é uma loucura, mas eu só consigo trabalhar sob pressão. Não é o certo, tá? Não é o certo, mas é a minha forma de trabalhar. E quando você vai desenvolvendo o trabalho, né, você fala, vai conversando com os personagens. Tem assim, buracos, assim, uma hora que você esquece, deixa pra lá, tem esses... Tem coisas que... eu escrevi, geralmente eu gosto de escrever primeiro toda a história que me vem, né? Porque esses personagens, eles começam a criar sua própria história, né? Na minha cabeça. E aí eu sento e faço aquela, não um roteiro, mas eu escrevo pelo menos a ideia do que eu tenho do começo ao fim. Só que aí quando você vai escrever o roteiro, tem várias cenas que estão faltando, né? Tem os buracos de alinhavar, né, que a gente chama a história, né, para poder transformar aquilo numa coisa interessante. Então aí você para, você fala, caramba, e agora? Aí você desce, vai tomar um cafezinho, aí você vai andar, você vai para uma outra cena, enfim, todas essas coisas. Aí, geralmente acontece assim, quando eu estou tomando banho, vem a cena. Olha essa cena, vamos lá. Conta d'água é um problema, ainda mais nessa época de água, mas dá certo. Você não deixa um bloquinho ali quando vai dormir para escrever? Se sonha com alguma coisa? É engraçado. Essa coisa do sonho, para mim, não funciona muito. Para mim, eu tenho resoluções de problemas dos roteiros. Quando eu estou tomando banho ou quando eu estou viajando, dirigindo. Que é a hora que não tem como separar. Exatamente, eu sempre falo. Oh, caramba, porque o bloquinho facilitava a vida. Não, mas eu já parei em estrada para escrever cena. Já? Já parei, sabe aquela coisa de parada no acostamento, de coisa assim. Veio a cena inteira, assim, você tá ali, veio a cena inteira. Parei, dei uma clara, não escrevi a cena, mas fiz um resuminho do que era para não esquecer. Porque você fala, não vou esquecer, você esquece. Aí anotei e segui viagem. Feliz da vida, porque já tinha resolvido aquela cena. Já aconteceu. Para a gente encerrar na parte final do nosso programa, para aqueles jovens que querem ser roteiristas ou que querem trabalhar com arte, cinema, TV, que conselhos você dá para eles? Assistir muito filme, ler muito livro sobre... Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem isso. Eu acho importante ler muito, né? Por exemplo, para quem quer trabalhar com roteiro, você só consegue escrever se você lê muito. Então, literatura, pega muito literatura para ler. Pega paralelo à literatura, tem muitos bons livros de manuais ensinando e ajudando as pessoas a descobrir como escrever um roteiro. Tem cursos que eu acho importante, assistir filme. Gente, é imprescindível você ver o que é possível ser feito com uma história. Então, se você tiver a oportunidade, hoje a gente tem a internet, na minha época não tinha, quando eu estava estudando, mas você tem internet, então procura os roteiros e assista o filme. Isso é impactante. Na faculdade a gente fazia isso, quando você pega o roteiro e você olha o filme, então era assim, ficou assim. Tem mudanças e tem leituras diferentes que o diretor dá. Então é interessante, procura o roteiro, entra no Google, dá um Google de script, você acha roteiros, vai ler os roteiros originais, assista filmes, principalmente se você tem um diretor que você gosta, assista mais de uma vez, observa o que se você tem um olhar mais de roteirista, vai ver o que estão falando, por que estão falando, qual é a ligação que tem aquele personagem com o outro. Começa a observar, não só se envolvendo com a trama, mas também como é feita aquela trama, né? Eu comecei assim, e eu digo para os meus, sempre tento trazer séries para os meus alunos assistirem, porque é importante você entender como é apresentado os personagens. É interessante você olhar para aquele filme que você ama de um outro olhar, né? E aí você vai estudando, porque isso é aprendizado. Ir atrás de cursos, ir atrás das possibilidades que tem, né? Hoje tem várias cidades que dão cursos de roteiro, né? Você deu em Jacareí o ano passado, Dei. São Paulo explode de cursos toda hora. São Paulo explode. Tem online também, Online, tem a possibilidade de você achar cursos online. Tem um amigo outro dia que falou assim, eu estou fazendo curso de roteiro online. Eu olhei assim, sério? Ele falou, sério, e é super difícil, duro. Eu falei, nossa, quer dizer, é uma questão de pesquisar e dar uma olhada por aí.
Se você gosta e você quer dirigir, aí olha, assiste mais filmes ainda, né? Segue a filmografia, pega aqueles DVDs em que tem os bastidores para você entender como é que foi feita aquela cena. Tem várias coisas que se dá para fazer enquanto a gente está começando a estudar, né? E se você quer produzir, regaça a manga e vai ver uma produção sendo feita, né? A produção, acho que, não sei, é uma das partes mais complicadas, né? Quando você mexe em produzir aquela coisa, você os braços, né, para a visão que tem o diretor e o papel que veio a história do roteirista. Então, a produção é os braços, é o que vai fazer aquilo acontecer, né? É complicado trabalhar com produção, eu estou sofrendo lá. E qual foi o filme que você viu e que você queria ter escrito o roteiro naquele filme? Nossa, tantos, muitos. Fala uns 3. Nossa, 3? Pode filme antigo, filme clássico, filme brasileiro. Eu adoraria ter escrevido, o meu sonho, se eu puder, eu vou falar 3 que eu estava feliz se eu tivesse pelo menos chegado perto. Casablanca. O Pagador de Promessas, brasileiro. E ET. Foi o primeiro filme. ET. Para mim são marcantes, assim. O roteiro é tudo, junto com o que foi feito e a criatividade do cinema. Para mim, se eu tiver chegado perto, se eu conseguir um dia chegar pertinho, já estou, realizada. E para você, quem são os grandes roteiristas do Brasil, os grandes roteiristas de fora, que você tem acompanhado? Tem uma questão assim, o Brasil, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, histórico, né, de autor. São os autores que escrevem o roteiro. Né, de autor, mas eu digo assim, autor no sentido de novela, né? O nosso histórico, a nossa veio dali. Então, eu vou falar um autor, eu gosto muito do Emanuel Cordeiro, que é um autor. Ele também é roteirista, porque ele fez o Central do Brasil. Central do Brasil, obrigada. João Emanuel Carneiro, né? Eu falei o quê? Cordeiro? Cordeiro. Upa, desculpa. João Emanuel Carneiro, Ele fez o Central do Brasil. Isso. E eu gosto muito dele, e também fez Avenida Brasil agora. Eu gosto muito dele enquanto Brasil. Eu gosto muito de um autor-diretor americano, que é o Quentin Tarantino. Ele escreve, né, muito bem. E ele não tem, ele é um puxão eu acho que ele é um puxão de orelha. Se você vai ler e vai entender o Quentin Tarantino, ele é um puxão de orelha em todo mundo, porque para quem estudou, porque ele não estudou nada. Ele trabalhou numa locadora e estudou os filmes da locadora. Fez uma bela seleção do que ele ia estudar e estudou os filmes e começou a escrever. Então, o cara não teve escola falando o que era isso, aquilo. Não, foi através do que ele viu, ele dissecou ali e começou a escrever. Pulp Fiction, né, que é um negócio que... Né? E aí tem tantos, enfim, ele tem uma... interessante. Eu gosto muito dele. Agora, deixa eu pensar. Você pediu 2, tá bom? Tá bom, então tá. Quer dizer, essas pessoas também servem também para inspirar outras, né? O seu caso, você com certeza pegou alguma coisa dessas pessoas, dos filmes que você falou, Casablanca, ET... O tempo todo. É interessante como inspira quando a gente está escrevendo, né? Porque aí você pode... às vezes lendo da vida da pessoa, às vezes assistindo as coisas, você se inspira muito. O tempo todo ser inspirado por pessoas, pelos alunos, por tudo, né? Quando você foi escolher sua carreira, você não teve uma segunda opção, não, né? Você não chegou a trabalhar em outra... Não, foi sempre... eu comecei no teatro e aí fui
Nunca trabalhou em outro ramo. Não, eu tinha a oportunidade de ter trabalhado no escritório com a minha família e nem cheguei perto, aquela dá até arrepio. Tá certo, Rodrigo. Eu quero agradecer muito sua vinda aqui em Jacareí. Obrigada. Ter saído de São Paulo para vir para cá. Parabéns pela carreira. Obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a você. Obrigado. Obrigada. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.